Que bênção é ter você aqui com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Maranhão News. Que bom ter você aqui, conosco. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro, e temos muitos eventos para compartilhar com você no Maranhão News. Fique com a gente, o Maranhão News está começando. Nós vamos começar mais uma edição falando sobre os eventos que aconteceram na última semana em nossas igrejas do exterior. E já está prontinha, ela já está pronta, a jornalista Isabela Peuto trazendo todas as informações, vai falar agora com a gente sobre os acontecimentos na América do Norte. É com você, minha irmã, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Jorge e demais irmãos. Neste domingo, a Igreja Cristã Maranata em Ottawa, capital do Canadá, recebeu 3 membros do Parlamento canadense, 2 funcionários da Embaixada Brasileira, um subtenente da Missão do Exército Brasileiro no Canadá e 2 membros da Assembleia Pentecostal do Canadá para o culto especial pelo mês das autoridades. O ungido Renato Rotti nos contou que a mensagem teve como base a Escola Bíblica Dominical e que uma das visitantes ficou maravilhada com a profundidade e o alcance da palavra revelada. Aqui nos Estados Unidos, aproximadamente 30 irmãos dos estados do Tennessee e da Geórgia participaram de um culto de ceia na região metropolitana de Atlanta, na Geórgia. A igreja glorificou o Senhor pelas bênçãos concedidas e pelo crescimento da obra naquela região. O pastor Alexandre Laranjeira e o ungido Léo Cunha assistiram os presentes. O culto pelo mês das autoridades na igreja de Danbury, em Connecticut, teve a presença do prefeito da cidade. Na foto estão o prefeito, o pastor Dilton Rodrigues e o nosso irmão que fez o convite. Em Massachusetts, na cidade de Framingham, a diretora local dos serviços aos veteranos aceitou o convite para o culto pelas autoridades. De acordo com o pastor Donald Pelto, a visitante testemunhou que sentiu a presença do Senhor e recebeu oração após o culto. Aconteceu ainda um culto de ceia na igreja de Watertown sob o ministério do pastor Michael Assis. E na ICM de Marlborough, o grupo de louvor tem se dedicado a aprender louvores em russo para auxiliar a assistência a irmãos no Uzbequistão. Nos cultos do final de semana, são até 30 pontos conectados. O pastor Ednei Oliveira nos enviou um vídeo dos jovens cantando em língua russa. Obrigado, Isabela, pelas informações. Agora nós vamos para os eventos no Brasil e vamos começar pela região sudeste com o evento que aconteceu, sabe aonde? No Maranhão de Cariacica, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, que foi a reunião do Evangelho Sem Fronteiras. O presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor Gedel Tigueiros, participou desse evento e entregou uma mensagem aos jovens. Também aconteceu na região sudeste a reunião do Evangelho Sem Fronteiras com jovens em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, e em Montes Claros, Minas Gerais. Nessa última semana também recebemos muito material de cultos de ceias e batismos nessa região. Assista aí a sequência. Glória a Jesus. Houve ainda um levantamento ao diaconato em Setiba, Guarapari, no estado do Espírito Santo. Um dos nossos irmãos foi chamado para servir nesse importante trabalho para a igreja. Ainda em Setiba, tivemos a formação de novos instrumentistas para o louvor ao Senhor por meio do projeto Aprendiz. Foi realizado ali, no último final de semana, o culto de formatura de mais uma turma. Glória a Jesus por este grupo de louvor, por esse trabalho tão maravilhoso, né? Também foram feitas evangelizações da região sudeste, em especial em Minas Gerais. Essa atividade aconteceu no município de Tomé e em Januária. Uma bênção.
Ainda em Minas Gerais, a igreja de Itabira recebeu uma homenagem na Câmara Municipal pelo aniversário de 41 anos da igreja. E por falar em poder público, ao longo de todo o mês de novembro, nós oramos em especial pelas autoridades do nosso país. E agora, no último final de semana, foram realizados cultos de encerramento do mês e diversas autoridades foram convidadas para estarem presentes. Confira a seguir algumas fotos. Amém, que bênção, né? Agora nós vamos falar sobre a última reunião de senhoras no mês de novembro. Nós tivemos 5 quartas-feiras e, como de costume, nos meses em que isso acontece, aconteceu um culto especial com as senhoras. Mas dessa vez, o culto, atenção, hein? O culto não foi nas igrejas. As irmãs se reuniram nos Manaíns e receberam uma grande bênção. Um dos locais onde aconteceu foi o anfiteatro ali de Jaburuna, em Vila Velha, Espírito Santo, e o pastor Diniz Cipreste, do Conselho Presbiteral, ministrou ali a mensagem dessa noite. E foi uma grande bênção essa mensagem ali para as irmãs. O anfiteatro estava lotado para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse evento ali em Jaburuna foi transmitido também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube para todo o país. Assista agora alguns depoimentos das nossas irmãs sobre este evento. Recebemos uma bênção aqui nesse período, estivemos aqui através dos louvores, através da palavra, aprendemos mais sobre a doutrina do Senhor, a doutrina da tua obra, e nós temos aqui só a glorificar o nome do Senhor por essa bênção. Nós sentimos a presença do Senhor, o Senhor nos visitou, através da palavra nós lembramos o quanto somos privilegiados por termos sido escolhidos pelo Senhor, para o Senhor ter nos chamado para ver essa obra maravilhosa e da importância de estarmos preparados, porque nós sabemos que em breve o Senhor Jesus vai voltar. Então nós recebemos uma grande bênção nesse dia. A todos a paz do Senhor. Amém! Também na mesma região, os Manaíns de Terra Vermelha, em Vila Velha, e do município de Guarapari viveram a mesma bênção, a mesma experiência. Nessa semana tivemos muitos conteúdos da região sudeste, glória a Jesus por isso. Ainda nessa região, nós vamos falar agora de ação social. Devido às fortes chuvas, o município de Linhares, no norte do estado do Espírito Santo, tem passado por um período de alagamentos. Diante disso, o Manaim de Linhares tem sido utilizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura como centro de recebimento de doações para as famílias que estão sofrendo com as calamidades. E a Igreja Cristã Maranata está auxiliando a Prefeitura com o trabalho de irmãos voluntários que recebem e separam os produtos. Lembramos também que é muito importante estarmos em oração por essas famílias. Para finalizar os conteúdos da região sudeste, vamos falar agora com o nosso correspondente, Marcelo Rosa, de Governador Valadares, Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Manaim News. E vamos trazer aqui eventos que aconteceram na nossa região em Minas Gerais. E ocorreu uma ceia com os jovens das igrejas da região 1 e 2 de Ipatinga. E houve a participação de mais de 500 irmãos. Aqui, fotos da igreja do Parque das Águas. E também fotos desta mesma ceia que ocorreu simultaneamente na igreja do Canaãzinho 2. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por este trabalho dos jovens do Evangelho Sem Fronteira de Ipatinga, que tem gerado frutos para aquela região. E agora vamos para a consagração de um templo na cidade de Inhapim, Minas Gerais. Fotos do culto neste templo, onde os irmãos de Inhapim agora poderão louvar o nome do Senhor nesta nova e belíssima arquitetura que identifica esta obra. Tivemos os registros dos cultos especiais que aconteceram nas igrejas do pastor Maximiliano, aqui em Minas Gerais. Aqui na cidade de Mendes Pimentel, onde foram recebidas 14 autoridades, entre elas prefeito, vice-prefeito, vereadores, médicos, escrivão da Corporação da Polícia Militar da cidade, a diretora da escola e o titular do cartório local e seus cônjuges. Também na cidade de Itabirinha de Mantena, em Minas Gerais, do mesmo ministério, houve a presença de autoridades neste culto, entre elas o prefeito,
o presidente da Câmara, comandante do destacamento da polícia da cidade, vereadores e a diretora da escola estadual. No Manaim de Governador Valadares, tivemos neste final de semana uma ceia especial com os irmãos voluntários das equipes. Um momento de muita alegria, onde nossos valentes irmãos puderam se sentar à mesa com o Senhor e glorificar a Deus por um ano de vitórias e livramentos na vida dos irmãos e para o nosso Manaim. Jorge, essa foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E nós agradecemos aos irmãos que se dedicam para preparar este programa que tanto edifica a nossa igreja. E assim, nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, obrigado, Marcelo. Agora nós vamos falar sobre o evento que aconteceu, aliás, os eventos, que aconteceram no Nordeste do Brasil. Também, em fechamento do mês das autoridades, aconteceu um culto especial envolvendo autoridades em Ilhéus, na Bahia. Os nossos irmãos foram convidados para um culto na Câmara Municipal, em comemoração também aos 54 anos da Igreja Cristã Maranata. Também tivemos mais cultos especiais de glorificação a Deus que contaram com a presença de autoridades. Confira as fotos. Que bênção, né? Agora nós vamos falar com o nosso correspondente nas regiões Nordeste e Norte, o jornalista Warner Filho. Ele vai trazer mais informações. Warner, quais são as novidades? Olá, irmão Jorge, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham em mais uma edição do Manaim News. Vamos iniciar o nosso boletim compartilhando um registro lá da região norte. No estado do Pará, aconteceu um culto especial pelos 29 anos da ICM Altamira. Olha aí que bênção! Nesse momento de adoração, os irmãos relembraram as vitórias concedidas pelo Senhor à congregação em quase 3 décadas de existência. Muitas experiências foram contadas, exaltando o poder do nosso Deus em nosso meio, e mais de 40 visitantes puderam testemunhar a bênção do Espírito Santo sobre o seu povo. No estado de Rondônia, tivemos mais um levantamento de diácono na cidade de Ouro Preto para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe ao nosso amado irmão nesse importante negócio. Nesse estado ainda aconteceram vários cultos especiais como o resultado da evangelização pelas autoridades. Em Machadinho do Oeste, mais de 120 visitantes ouviram a voz do Senhor. Muitos deles integram a Guarda Mirim do município. O prefeito, vereadores e outras autoridades participaram desse momento de louvor. Na cidade de Jaru, os irmãos receberam o prefeito e o vice, além de um deputado, vereadores, secretários e o chefe do departamento de estradas de rodagem. Na ICM 7 de setembro, o Senhor também abençoou a entrega dos convites e o Espírito Santo conduziu ao templo o prefeito eleito, um senador, vereadores, delegados e representantes do governo do estado. Essa mesma experiência foi vivida pelos irmãos da ICM Centro, em Cacoal. Louvado seja o nome do Senhor por essas operações do Espírito Santo lá no norte. E começamos os registros aqui do Nordeste a partir do estado do Piauí, onde houve um culto especial pela mudança de ministério. No Rio Grande do Norte, as irmãs viveram um momento especial. Na capital, Natal, as senhoras do polo Igapó atenderam à convocação de Deus e se reuniram na ICM Pajuçara para ouvir uma palavra de ânimo da parte do Senhor. Essa experiência de comunhão também foi vivida pelas servas do Polo Mirassol na igreja de mesmo nome, em cumprimento à orientação para que os pastores conduzam o culto de senhoras da quinta quarta-feira do mês. E na Paraíba, o trabalho Evangelho Sem Fronteiras tem prosperado bastante. Essa semana, os irmãos participaram de uma vigília virtual com um grupo aqui de Alagoas. Foi um momento de renovo e de preparo para as ações que aconteceram neste fim de semana. Ainda houve uma reunião com mais de 60 coordenadores desse trabalho nos 2 estados, lá no Manaim da Paraíba, para alinhamento das ações de evangelização e dos cultos especiais.
E após essa busca, os irmãos fizeram uma evangelização pelas ruas do bairro Ramadinha, em Campina Grande, entregando convites, tocando louvores e orando pela comunidade. Foram muitas as experiências com dons espirituais pelas quais o Senhor revelou o segredo do coração de muitos que testemunharam que Deus está no nosso meio. No estado de Pernambuco, tivemos uma ceia na capital Recife. Foi um momento especial para todos os pastores, ungidos, diáconos e obreiros do Polo Afogados. E a bênção é que as famílias desses valentes também sentaram à mesa do Senhor para agradecer pelas vitórias operadas neste ano e, claro, receber poder dos altos céus. Aqui em Alagoas, onde gravamos esse boletim, tivemos uma ceia que antecedeu o seminário de jovens e adolescentes realizado em nosso Manaim, na capital Maceió. Momento de grande alegria para esse grupo que tem se empenhado no realizar da obra do Senhor. No mesmo Manaim aconteceu um batismo da área Tabuleiro. Foi uma grande alegria para todos que oraram pela salvação de vidas e deram assistência àqueles que desceram as águas, testemunhando que são novas criaturas. Já as senhoras da ICM Graciliano Ramos e Village Campestre participaram de uma ceia em glorificação ao Senhor pelas muitas experiências concedidas a essas servas fiéis. Foi um momento de grande comunhão no corpo, no mesmo espírito. E as senhoras do Polo Benedito Bentes também se alegraram por estarem juntas numa reunião com todas as igrejas do maior bairro de Maceió. Foi uma noite de louvor a Deus e de respostas dadas pelo Espírito Santo. Em Arapiraca, segunda maior cidade do estado, nós tivemos um mini seminário com as igrejas do Polo. 2 mensagens foram entregues pelos pastores em cumprimento a uma revelação do Senhor. E no mesmo município, aconteceu também a mudança de ministérios. O pastor Alexandre recebeu as igrejas dali, passadas pelo pastor Gilmar. Que Deus abençoe seus ministros nessa nova etapa. Graças a Deus por tantos benefícios, não é, Jorge? E se o Senhor permitir, semana que vem estaremos de volta, certamente, contando mais bênçãos que o Senhor derramará sobre as 2 maiores regiões do Brasil. Até lá, a paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Arne. Vamos agora para a região centro-oeste, a igreja de Rio Verde, em Goiás. Está comemorando aí 23 anos e foi realizado ali um culto especial de glorificação a Deus pelo aniversário da igreja. Que bênção! Também tivemos batismo em Goiânia, mais uma festa espiritual. E agora nós vamos para onde? Vamos para a região sul. Vamos começar com os conteúdos dessa região, falando com o nosso correspondente, o pastor Elimar, que vai falar para a gente sobre os últimos acontecimentos do Paraná. A paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor Jesus, Jorge Pessoa, irmãos que acompanham o Manaim News, mais um final de semana para falar então do Paraná, e nós vamos começar com a região sul, cidade de Curitiba. O Manaim ali recebeu aproximadamente 200 jovens para participar do Manaim juntamente com Cariacica. Ainda na cidade de Curitiba, no bairro Aú, o pastor Nilton enviou fotos da evangelização realizada com os jovens do Evangelho Sem Fronteiras, e também no culto à noite a evangelização puderam colher os frutos. Na área de Ponta Grossa, na cidade de Palmeira, então o pastor Geraldo nos passou que houve o culto com as autoridades, tiveram presentes ali vereadores e militares. Também na igreja do Rocio, ainda na cidade de Palmeira, o pastor Rodrigo passou as fotos do culto com as autoridades. Em Campina Grande do Sul, próximo a Curitiba, a pastora Adilson enviou fotos de um culto que foi realizado na Câmara dos Vereadores, e ali o Senhor concedeu uma grande bênção, uma experiência a todos os presentes. Nós vamos falar agora sobre a região norte. O pastor Márcio Canamura nos passou que o Manaim de Maringá também teve presente 230 jovens, participaram juntamente com Cariacica. Na cidade de Londrina, próxima ali, o pastor Márcio nos passou as fotos de um culto das autoridades, com os prefeitos de Londrina e Biporã, vereadores, e agentes da Polícia Federal participando deste culto da evangelização das autoridades. Na cidade de Foz do Iguaçu foi realizado um batismo, onde o povo pôde se alegrar ali com a decisão desses irmãos em servir ao Senhor. Na área de Pato Branco, o pastor Valmir nos passou que foi realizado também um batismo na cidade de Palmas.
onde 16 visitantes estiveram ali e participaram também do culto à noite. Finalizando aqui na cidade de Francisco Beltrão, o pastor Sebastião informou que foram entregues muitos convites a militares, autoridades da cidade, e o culto foi realizado com 39 autoridades visitantes. Ficamos por aqui com a nossa participação, agradecemos a todos e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Jorge. Obrigado, pastor Elimar. Agora nós vamos falar com a nossa irmã Zuleika Frigieri sobre o estado de Santa Catarina. Quais são as novidades por aí, minha irmã? Inicia agora mais um boletim. E ainda em Chapecó, na ICM-FAP1, aconteceu nesta última sexta-feira, dia 2 de dezembro, um culto com ceia em comemoração a este ano de grandes experiências do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras da região noroeste do estado. Mais de 100 pessoas tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra de salvação. E nessa última quarta-feira, as igrejas de Xanxerê e Chapecó, as irmãs ceiaram com o Senhor em glorificação por mais um ano de grandes experiências. Xanxerê, mais de 40 pessoas estiveram presentes e em Chapecó, mais de 100 participantes tiveram a oportunidade de ceiar com o Senhor. Já na ICM da cidade de Brusque, nesse último sábado, o povo fiel do Senhor se alegrou com a consagração de mais de uma de nossas igrejas. Mais de 100 vidas estiveram presentes e tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra de salvação. Nos dias 19 e 20 de novembro, foi realizado serenatas e convites ao redor da igreja da cidade de Rio Negro. E no dia 20, o culto especial de evangelização contou com a presença de 75 participantes, sendo eles 10 visitantes. A igreja foi edificada e os vizinhos da igreja relataram sua gratidão pelo convite. Jorge, glorificamos a Deus pela oportunidade de compartilhar com todos os irmãos aquilo que temos vivido aqui em nosso estado. Amém! Muito obrigado aos irmãos de Santa Catarina e a todos vocês que enviaram seu conteúdo para esta edição do Manaim News. Pois é, meus irmãos, estamos ficando por aqui, chegando ao final de mais uma edição do Manaim News. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, continue evangelizando, que Deus abençoe o nosso mês de dezembro. E olha, compartilhe aqui este vídeo, compartilhe aqui o Manaim News aí nos grupos do WhatsApp, para sua família, para os grupos do seu trabalho, da sua escola, faculdade. Compartilha com todo mundo no Brasil e no exterior. Evangelize. E se houve aí, se aconteceu algum evento na sua região, aí na sua cidade, pode mandar pra gente. Mostra o endereço aí, por gentileza. Tá aí na tela, tá aí na tela. Manda pra nossa produção e será um prazer. E na próxima edição estaremos publicando aqui no programa Manaim News. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.